Olá, arianos! Sejam muito bem-vindos ao canal Serpente do Nilo. Eu sou a Crassiva e hoje eu vou guiar vocês pela sua leitura de março de 2022. Lembrando que essa é uma leitura geral, atemporal. Então, no momento que você se conectar com essa leitura, ela pode ter uma mensagem para você, independente do tempo. Nós vivemos na multidimensionalidade, então todo o tempo é aqui e agora. Lembrando também que não vai ressoar com todo mundo essa leitura, então pega somente aquilo que servir para você, que ressoar no seu coração, e o que não ressoar você libera, você solta, não force, não tente encaixar isso no seu quadro, tá? No que você tá vivendo. Outra coisa, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, né? Isso é uma energia de troca aqui com o canal. Venha fazer parte da nossa família. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para minha página pessoal, minha página profissional e também o meu WhatsApp, caso você deseje fazer uma leitura para a sua energia, tá? Particular comigo. Bem, então vamos lá, arianos. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma carta do oráculo Desperte a Sua Luz, tá? Vou fazer a leitura no livretinho e aí a gente dá sequência com o tarô. Então vamos lá, energias para o coletivo do signo de Áries. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembre-se também de dar uma olhada nos signos fortes do seu mapa, tá? Então aqui no canal eu vou estar postando também os outros signos. Se você não encontrar uma ressonância com essa leitura, dá uma olhada nos outros signos fortes do teu mapa também, tá? É isso. Boa sorte, arianos. Áries. Tarô, espiritualidade. Leitura para Áries, março de 2022. Leitura para março, Áries. Bem, vou tirar uma cartinha, deixa eu abrir o deck aqui. Essa aqui. Bem, aqui a gente tem a carta da nutrição intensa. Aqui. Nutrição intensa. Recolha-se, descanse e acolha-se. Eu vou ler para vocês. E daí depois a gente entra com o tarô, tá? Nutrição intensa. Vamos lá. A coisa mais altruísta que você pode fazer é preencher a sua própria fonte interna de energia. Quando andamos por aí com nossa energia pela metade, subconscientemente olhamos para as coisas e pessoas ao nosso redor para que elas nos forneçam o que nos falta e profundamente desejamos. Nada cresce em terras secas. Você não é bom para ninguém se estiver andando por aí vazio. O feminino é abundante, fértil e rico. Cuide da sua própria fonte e observe enquanto o que você tem para doar se multiplica. Se a sua fonte interna não estiver cheia, você se perceberá buscando no mundo externo algo para lhe completar. Essa é a maneira instintiva que seu corpo tem de se aterrar e nutrir, que nós não estamos permitindo a nós mesmos. O que nutre você? O que reabastece o seu corpo? Qual é o néctar para a sua alma? O que lhe traz de volta à vida? Qual o seu remédio secreto? O que faz você se sentir abundante e fértil? O que te faz extravasar a vida? Pode ser jardinagem, arrumar flores, receber uma massagem, usar óleos essenciais luxuosos, ficar quietinho no sofá, fazer trilhas, beber um café gostoso no seu lugar favorito, participar de um círculo de mulheres, ler sobre lugares sagrados, fazer um passeio de bicicleta espontâneo, caminhar na praia ou fazer yoga. Aquilo que lhe nutre é o seu remédio. Quando você fornece ao seu corpo o remédio que ele precisa para se abastecer, você nutre todos aqueles que estão ao seu redor, pois aí você tem uma fonte mais do que suficiente para isso. Faça algo que profundamente reponha suas energias hoje.
tá? Então, Áries, a mensagem aqui no Desperte a Sua Luz é uma mensagem, na verdade, né, uma atenção que precisa ser dada para a sua fonte interna, tá? Muitas vezes a gente acaba depositando ou transferindo as nossas carências, aquilo que falta em nós, quando nós não estamos completos, quando nós não estamos presentes no momento, no aqui e no agora, quando a gente está vivenciando tudo de uma forma atropelada, né, não tendo uma atenção plena naquilo que está se apresentando para nós, geralmente a gente busca situações no externo para que a gente se complete. E essas situações externas, elas podem se dar de diversas maneiras, né? Elas podem se dar através de uma questão de eu nunca consigo ficar só. Eu tenho sempre que estar me preenchendo, porque parte do meu universo emocional está precisando ser curado, está precisando ser olhado, está precisando de atenção minha. E outra questão também é quando a gente se desconecta, a gente sente imediatamente ansiedade ou angústia, porque a gente fica num fluxo de resistência e não, na verdade, a gente fica em resistência e não em fluxo, tá? Quando a gente está em fluxo, permitindo que as sincronicidades universais se apresentem e apresentem situações para o nosso crescimento, a coisa flui livremente, a coisa flui espontaneamente. Mas a partir do momento que a gente entra em processo de resistências, quando alguma dor é convocada, quando algum gatilho é acionado, e através desse acionar de gatilho, ao invés da gente olhar para aquela fonte, olhar para aquilo que está vazio ou que está precisando de atenção, quando a gente recorre ao outro, no desespero de nos sentirmos preenchidos, ou seja, eu estou numa situação de ansiedade, ao invés de eu parar por um momento, colocar a mão sobre o meu centro cardíaco, respirar e entender através do que o meu corpo está me dizendo o que é necessário para a minha nutrição intensa naquela hora, e entender também através dessa conexão emocional com a parte que está me convocando, né? O que ela está me dizendo, qual é a via de cura que ela me traz, qual é a atenção que eu tenho que ter para isso, esse é o caminho, né, para que essa nutrição intensa, esse descanso, esse acolhimento de si mesmo possa acontecer. Senão você vai estar sempre buscando no externo, né? Por exemplo, eu terminei um relacionamento ou perdi uma amizade que me era muito querida. Ao invés de eu prestar atenção nos fatores que me levaram àquela situação de crescimento, porque todo desafio é também o dom, né? Vamos lembrar disso. Então, todo desafio desperta o nosso dom para cura, para crescimento interior. Então, a partir do momento que eu estou vivenciando aquilo, às vezes eu vou tentar me preencher com coisas efêmeras, né? Eu vou tentar sair, não sei, beber com os amigos, o que também, veja bem, é a forma como você faz isso, sabe? Tipo, se eu vou fazer uma trilha com os meus amigos, eu vou fazer uma yoga, eu vou fazer um encontro, um retiro espiritual, né? O retiro, ele é necessário. E aqui a gente tem recolha-se. O retiro, ele é fundamental para que nós possamos sair do automático, do piloto automático. É justamente a questão do piloto automático que nos faz automatizar também as nossas ações. Tá? Por isso que é tão importante um processo de respiração, um processo de acolhimento interno, um processo de atenção plena e consciente no que eu estou vivenciando, e a partir disso, a partir desse escutar, entender o que eu preciso para me nutrir, né? E são pequenas coisas, não precisa ser nada grandioso, sabe? Não precisa ser uma viagem para o Egito, que é maravilhosa também, mas pode ser simplesmente fazer um escalda-pés, né? Uma coisa que eu gosto muito, escalda-pés com água, sal grosso, óleos essenciais, no sol, fazer uma yoga, respirar, é o que está escrito ali, né? Então, atenção, se de alguma forma você não está se sentindo vazio e tentando se preencher com coisas do externo que serão incapazes de trazer esse preenchimento verdadeiro para você, tá, Áries? Ai, gente, o vizinho começou a cortar grama. Vamos lá, Áries,
As energias para Áries, março de 2022, o coletivo de Áries. Por favor, tarô, por favor, espiritualidade. As energias para Áries. E aí é muito interessante, até que a gente tem esse som agora, porque eu acabei de falar dessa questão do foco no externo, né? É claro que eu adoraria que a gente tivesse um silêncio nesse momento para fazer a leitura, mas são justamente esses sons do externo que a gente escuta tanto, o barulho externo, ele é tão grande que a gente acaba se focando naquilo ali. A gente não consegue silenciar a mente, estar na mente, mas como um observador consciente dessa mente, né, para entender os processos que eu atravesso. Áries, março. Ás de copas. Tá? A gente tem aqui o Ás de copas. Nessa face do tarô vice-versa, que é o tarô que eu estou utilizando, a gente tem um cavalheiro que chega até essa fonte onde tem a estátua dessa mulher, né? Se você observar, a gente tem um cavalheiro aqui. Toda vez que a gente está lidando com copas, a gente está lidando com a parte emocional, né? Lembrando da nossa alquimia interna aí, cada naipe trata de uma parte muito importante, né, do nosso ser. Então, essa face do Ás de copas aqui é uma face onde a gente tem lótus, né? Onde a gente tem a pomba da paz. Ela tem uma face, não existe bom ou ruim, tá? Não existe positivo e negativo, são polaridades necessárias para a vivência da dualidade que a gente tem. Mas aqui a gente ainda tem as flores de lótus, mas está tudo... a gente está numa questão de penumbra, né? É como se de alguma forma você não conseguisse ver claramente. E aí a gente tem esse homem no cavalo. Esse homem no cavalo, ele pode ser, né, as questões do externo nas quais a gente está se apoiando. Ele pode ser essas questões do externo que não estão nos trazendo plenitude através de nós mesmos, tá? Então, começamos aí, né? Áries. Bem, aqui a gente tem o Rei de Espadas. Bem, o Rei de Espadas aqui, com esse Ás de copas, pode ter acontecido aí alguma situação para Áries de uma nova oportunidade, de uma nova oferta emocional que pode ter sido feita, de qualquer natureza, tá, gente? E eu acredito que de alguma forma duas coisas, né, podem ter acontecido. Uma é Áries ter tido alguma frustração nessa questão, né, que é justamente essa dependência do externo que está sendo trazida aqui para o signo de Áries, tá? E pode ser que Áries tenha esfriado diante dessa situação. Aqui a gente também tem alguém que se comunica com maestria, né? A gente tem um rei, tá? Então, vamos prolongar a leitura e entender melhor o que está sendo dito aqui. Pode ser também que alguém não se comunicou claramente, ou você não está com uma comunicação clara com o seu coração, tá? Você está precisando realmente trazer essa maestria para o seu coração, essa comunicação clara com as suas necessidades, talvez até de uma forma mais lógica e mais objetiva também. Bem, aqui nós temos o 8 de ouros, tá? O 8 de ouros nessa carta, interessante que a gente tem a criança que olha, a criança que esse homem que está aqui foi, olhando para o trabalho que ele faz hoje. Né? Então, toda vez que a gente tem a presença de uma criança numa carta, principalmente como a criança interna do observador, eu trago muito assim essa questão tanto da cor da criança, tá? Interna, mas aqui a gente tem um cenário de clareza, né? Eu acho que existe um trabalho que a Áries está fazendo sobre si mesmo, né? Através dessa perseverança, através de um trabalho bem feito. Eu quero fazer um trabalho bem feito, né? De alguma forma aqui,
eu até diria que existe uma comunicação, uma necessidade de uma comunicação mais clara, mais direta, mais límpida, mais cristalina com essa criança, tá? Com as situações que fizeram Áries perseverar, que fizeram Áries chegar até onde ele chegou, tá? Bem, vamos ver. Uau! Saiu um bocado de carta aqui, vamos lá. Isso aqui pelo primeiro. A gente tem aqui o 9 de espadas, né? Então nós sabemos aí que o 9 de espadas, ele lida com preocupações, frustrações, angústias, medos, tá? A gente pode estar falando até mesmo desses medos infantis que impedem uma comunicação clara com esse portal do coração, tá? Muito provavelmente também o que vem para mim aqui, né? A leitura vai se clareando à medida que as cartas vão sendo trazidas. Talvez os arianos com os quais eu estou me conectando tenham tido uma criação muito rígida, talvez uma criação mais fria, onde ele não foi ensinado a entrar em contato com o seu próprio sentir, tá? Então, é como se essa criança inocente hoje, né, visse esse homem, ou esta mulher, né, aqui a gente não tá falando de sexo especificamente, trabalhando em si mesmo, né, trabalhando nas próprias potencialidades emocionais, ok? Porém, tem realmente uma questão de aprisionamento, né? Se tivesse desse lado da carta aqui, eu entenderia isso como um vislumbre, né, do Áries entender que essas espadas são ilusórias, né, que esses desafios são ilusórios, que eles são somente parte de um crescimento, de uma etapa, tá? E aí a gente tem, nessa face, né, a gente teria o vislumbrar do sol, da liberdade, só que a face que caiu foi essa daqui, né, que é justamente alguém que está emocionalmente, podem ser também pessoas muito preocupadas, preocupadas, né? Pessoas muito ansiosas, preocupadas, com uma mente muito ativa ou com uma mente muito conflituosa, tá? No entanto, aqui veio muito para mim essa questão da figura, de repente, de um pai, uma figura talvez masculina, que trouxe muito a ferro e fogo ou muita frieza. E aí Áries de alguma forma se desconectou desse lugar, desse sentir, desse acolher-se, né? Talvez tenha faltado acolhimento para esse ariano, para esses arianos com os quais eu estou me conectando. E aí a gente tem aqui o pajem, perdão, foi desse lado que saiu. O pajem de ouros, tá? Nessa face do pajem de ouros, o pajem de ouros sendo aí um convite, né, um mensageiro que traz justamente essa possibilidade de uma maior abundância, né? A gente tem aqui uma cornucópia de ouro, é esse o nome? Eu acho que é. E ele carrega uma rosa vermelha na roupa, né, nessa capa. E essa rosa vermelha aqui, ela vem muito com essa questão de entrar em contato, né? Tanto com a parte mais delicada do seu ser, a parte mais amorosa do seu ser, o seu próprio florescimento, né? Para que essa abundância possa realmente nascer, tá? Aqui tem uma oportunidade que está sendo convocada aí ao espírito de Áries. E aí a gente tem também o Rei de Copas, né? Que está conectado a carta de peixes, está conectado também a Câncer e Escorpião. Olha aí o ruído, o barulho. Talvez o barulho até interno seja muito grande, tá? Bem, Rei de Copas, a gente fala aí de uma grande cura também. Ele tá abaixo justamente dessa carta, dessa criança que observa, né? Desse olhar curativo da criança, dessa criança que talvez não tenha sido olhada, e através desse eu não fui olhado com a atenção ou com amor, e lembrando, tá, gente, sem
aqui não existe um processo de culpa, né, com esses cuidadores ou com essas pessoas. A gente pode também estar falando de um parceiro, a gente pode estar falando de um filho, um filho estaria mais aqui. Né? A gente pode estar falando de um parceiro amoroso, a gente pode estar falando de situações na nossa vida onde, como a gente aprendeu a tratar tudo muito com frieza e lógica, e eu dou conta e eu atropelo até mesmo os meus sentimentos para dar conta dos meus processos, e na verdade isso é algo que não funciona. Tá? Então a gente tem aqui esse 9 de espadas com esse pajem de ouros e esse rei de copas. Tá? Então a gente sai do rei de espadas para o rei de copas. Então Áries sai dessa questão, dessa frieza, dessa ausência de contato, que para mim vem muito como essa questão já trazida de infância, essa ausência de contato com o seu próprio emocional, e aqui a gente tem uma cura acontecendo. Tá? Seja através de uma pessoa que trouxe essa possibilidade para Áries, seja através de um parceiro amoroso, seja através de uma figura paterna que assumiu esse lugar, tá? Para cada um vai ressoar de uma forma, ok? Mas é que tem uma cura interna acontecendo, uma oportunidade de aterrar e perceber através desse aterramento, esse florescimento. Sair um pouco dessas ilusões, tá? Das espadas. Olha que interessante. Saiu a carta do Hierofante. Gente, eu vou dar uma pausa rapidinho. Ai, precisei mudar de lugar. Ainda tem um som, mas vamos tentar por aqui, porque lá fora tá impossível. Todo o condomínio resolveu cortar grama hoje. E assoprar folha, enfim. Vamos lá. Então, nós paramos aqui na leitura do Hierofante, tá? Nessa carta, eu estava falando da questão da infância, né? E a gente tem uma criança. A gente tem uma criança que está com uma chave na mão. E a gente tem também uma imagem de uma Vênus aqui, tá? Eu acredito aí que é essa criança que tem a chave, tá? Para essa cura de Áries. Eu sempre dou preferência a fazer leituras terapêuticas mesmo, né? As coisas mundanas, claro que elas são muito importantes também, mas aqui o pedido está sendo feito voltado para isso, tá? Então Áries, como a gente tem uma Vênus, a gente tem a maçã, né, que é o fruto do conhecimento. A gente tem um tetragramaton aqui, que é uma grande proteção, e o tetragramaton ele também é um grande portal, né? Essa criança, ela carrega a chave. E a gente fala também de uma conexão com o feminino. A gente tem a rosa vermelha no pajem de ouros, tá? Então, esse mensageiro traz a importância de entrar até mesmo em contato com o feminino. Talvez esses arianos ou essas arianas que eu esteja me conectando estão numa energia muito yang, e Áries tem uma energia yang, bastante yang, né? Uma energia muito masculina em sua maior parte. Existem pessoas e pessoas, isso vai depender do seu mapa, tá? Aqui me traz a mensagem de uma conexão com essa criança interna, um desvelar, tá? Entender que muito dessa cura, muito desse conhecimento que precisa ser acessado, talvez esteja também na cura desse feminino. Tem aí um feminino ferido, né? Uma energia yang muito forte, sobrepondo a esse feminino, e aqui adeque a leitura para a sua situação. A gente pode estar falando de mulheres que precisaram, para sobreviver, vivenciar uma energia muito yang. Mulheres também que aprenderam com a vida que era necessário, né, com a dureza, porque veio muito para mim essa questão de dureza, talvez de uma criação mais dura, de uma criação mais rígida, né, de uma criança ferida também dentro dessa criação. E aí a gente fala aqui do acesso a esse feminino, do conhecimento junto a esse feminino, da criança que tem a chave para a cura, né? Então o conhecimento aqui está na criança interna, tá? Claramente para mim nessa leitura. A cura, ela vai se dar através desse conhecimento interno. Bem, nós temos aqui o 2 de espadas. E a gente tem
o Ás de Espadas, tá? O Ás de Espadas, nessa carta, ele tem uma guirlanda, é uma águia que segura uma guirlanda. Então, como ele vem junto com essa criança, ele fala muito de uma clareza, né? O voo, o olhar atento, esse olhar de águia, ele tem que ser interno, ele tem que ser para dentro. E também tem uma questão que ele se espelha com esse rei de espadas, né? Então, muito provavelmente, as pessoas com as quais eu estou me conectando estão, inclusive, nesse olhar de águia para essa criança, tendo maior clareza dos obstáculos. E aqui fala justamente de você voando, né? Sobrevoando esses obstáculos. Você entrando numa fase onde você consegue aprender o voo, aprender com as suas asas, com o seu olhar afiado, né, com a clareza mental. Eu vejo que são pessoas também que são muito mentais. Eu falei sobre isso, né, ali no 9 de Espadas. Pessoas que são muito preocupadas, pessoas que são, talvez, sofram de ansiedade ou de angústia, ou estejam passando por um momento de depressão, tá? Estejam passando por um momento de angústia profunda. E aí, mais uma vez, podemos falar de um relacionamento, de alguém que saiu de um relacionamento por sentir muita frieza ou por estar nesse contato com uma energia yang muito rígida, né, necessitando dessa cura emocional. Alguém que talvez também estivesse ilhado nos próprios sentimentos. É como se essa criança estivesse de alguma forma sequestrada, tá? E essa face do 2 de espadas, ela na verdade é maravilhosa, porque na face da cegueira, dos conflitos, né, dos desassossegos, seria essa daqui. Essa é onde Áries vislumbra uma lua cheia. É onde Áries vislumbra o seu inconsciente. Lua também está conectada às nossas emoções, às nossas marés emocionais, tá? Então a cura dessa questão emocional de Áries, ela está muito conectada. Novamente a gente tem uma questão aqui, né, de feminino, de lua, de cura, tá? Gente, desculpa, eu perdi um pouco mesmo, assim, o fio da meada da leitura, porque estava tudo caminhando muito bem, até que veio muito barulho, ficou impossível da gente fazer lá embaixo, tá? Então, eu tô aqui me reconectando com as energias novamente, tá bom? Mas é isso, essa clareza mental, ela vem desse perscrutar, né? Do que tem interno, o que tá no meu inconsciente, o que não foi curado, o que não foi trabalhado, o que não foi visto. E agora, Áries está olhando para essa lua cheia, que é também uma plenitude, né? Que é compreender dentro dos seus anseios, dos seus sonhos, daquilo que estava oculto, essa plenitude. E olha que interessante, essas espadas, ela é uma de cor azul e uma de cor rosa. Não sei se dá para ver aí. Novamente, a gente tem uma questão de masculino e feminino, de equilíbrio dessas polaridades, tá? Para que essa questão emocional possa fluir, para que essa questão emocional possa ser trabalhada. Na diagonal, a gente tem o hierofante com a criança com a chave, o pajem de ouros com a rosa, com esse contato maior com o feminino, com a abundância, com a fertilidade, e novamente a criança, né? A perseverança dessa criança, tá? Aqui também vem muito uma questão de, apesar de nesse tarô essa criança ser a criança do personagem, me vem muito uma questão de eu aprendi com o outro a ser dessa maneira, a lutar, perseverar, né, e construir desta maneira. Ninguém me ensinou uma forma de ser que não fosse essa forma rígida, que não fosse essa forma preocupada, tá? Bem, eu vou pedir mais algumas cartas. 8 de paus. Surge aí uma grande oportunidade do universo, né? Paus é a semente do espírito, é a energia de fogo. Então, a partir do momento que essa chave dessa criança, esse contato com o sagrado, com o feminino, com o conhecimento desse feminino interno, essa clareza, né, que é dada a Áries, que ele dá a si mesmo, na verdade, essa contemplação das próprias forças ocultas, tá? A gente tem o 8 de paus. 8 de paus aqui fala de uma oportunidade e de
algo que acontece na vida de Áries pode ser simplesmente uma realização de tudo aquilo que eu vivi e de que forma eu estou lidando com isso agora. Aqui vem muito essa questão da energia de cura, tanto do feminino quanto da infância ferida, tá? Então, se você se conecta com essa leitura, busque entender, né, de que forma você veio vivenciando os seus relacionamentos, né, como que você lida com os seus amigos, com os seus parceiros ou parceiras, como você lida com o relacionamento no trabalho, o que é que exigiu tanta rigidez ou frieza ou disciplina exacerbada. Pode haver que também alguém que foi exigido demais. E aí entrou também nessa energia de perfeccionismo. E dentro da energia de perfeccionismo não teve tempo para se curar internamente. Virou uma ilha emocional. Não compreendeu as oportunidades dadas, né? Sempre buscou no externo, muitas vezes até mesmo um amor que não foi preenchido naquela infância. Né? Talvez Áries tenha buscado se completar através de parceiros emocionais ou de amizades, né? Buscou nesse externo o tempo inteiro uma questão para essa cura emocional, tá? E me parece aqui que houve muito conflito com isso. Áries, por favor, as energias para Áries. 8 de paus e novamente a gente tem a carta do mundo. Gente, impressionante. Olha isso daqui. Eu tô tendo que me levantar aqui. Vocês percebem que a gente tem uma vela rosa, uma vela azul. Uma espada rosa, uma espada azul. Tá? Aqui eu vejo Áries passando por esse equilíbrio das polaridades, alcançando essa inteireza através desse 8 de paus, né? Essa oportunidade que é trazida repentinamente, tá? É algo muito positivo que acontece na vida de Áries, tá? A gente teria essa face aqui, que é a face do raio, né? Mas aqui é como um acontecimento repentino, que vem, tudo vem do crescimento, mas a gente tem uma completude, uma inteireza, tá? Então, Áries está passando por um período de equilíbrio dessas energias, tá? Equilíbrio dessas polaridades, compreensão dessas polaridades, de que forma esse masculino e feminino atuaram sobre a vida de Áries. Veio muito uma questão de família aqui para mim, tá? Muito uma questão de como eu observei os meus pais ou os meus cuidadores, né? Tem pessoas que são criadas pelos avós ou pelos tios, não importa. Foi a energia masculina e feminina que te deu o norte e que te fez compreender e de alguma forma como você vai se relacionar no mundo. Eu sempre falo e friso que nós somos seres relacionalmente dependentes. Então, por sermos seres relacionalmente dependentes, automaticamente, por uma questão de sobrevivência da nossa parte mais instintiva, a gente busca agradar esses cuidadores, né, para que eles possam nos nutrir, mas nem sempre essa nutrição acontece. E mais uma vez, a gente não está falando aqui de culpa, tá? Cada um deu para você o que ele tinha naquele momento, o que ele dava conta de dar. O que é o aprendizado até daquele ser foi possível de entregar a você, ok? Aqui a gente tem a rainha de ouros. Como eu disse, tá? Até aí tem uma questão do feminino muito grande, dessa fertilidade, do feminino sagrado, dessa maternidade. Pode ser que a parte mais suave que acolheu Áries foi uma mãe, foi uma tia, foi uma irmã mais velha, né? Foi uma figura feminina que entrou como uma mentora, que entrou como alguém que trouxe ensinamentos, né? A gente tem aqui o falcão sobre uma coroa de chifre nessa rainha de ouros, tá? Um grande florescimento e frutificação, né? A gente tem muitas flores, muitas frutas. Então aqui para mim essa completude que acontece para Áries nesse momento eu tô me conectando principalmente, que eu sinto, com mulheres que tiveram uma realização através dessa sagrada feminilidade, tá? Que estão buscando inteireza, que estão buscando equilibrar o seu yin e o seu yang através dessa energia materna,
Pode ser também pessoas que, através da maternidade, descobriram essa suavidade e como ressignificar esses eventos da vida que vivenciaram. Pode ser também que uma mentora, uma mestra, já que somos todos mestres e aprendizes, a gente está sempre trocando de papel o tempo todo, né? Pode ser que uma mestra tenha surgido no caminho de Áries e tenha trazido essa inteireza para Áries novamente, né? Áries se sentir inteiro, se sentir pleno. A gente tem aqui um tecido violeta, né, que fala sobre a grande transmutação desse ciclo, desse espírito que se equilibra em masculino e feminino. Áries. E aqui a gente tem o 5 de copas, tá? Essa carta de 5 de copas tem um escorpião saindo de dentro da taça, né? E o escorpião, ele fala... eu me conecto muito com os arquétipos e com as figuras das cartas, tá? E o escorpião, a gente tem uma ponte aqui também, né? Ou seja, existe uma ponte disponível para ser atravessada além desse choro que foi derramado. E mais uma vez, podemos estar falando de diversas situações aqui. Eu me conecto muito profundamente com a questão de uma criança ferida ou de uma mulher que teve que lidar conta com o seu yang o tempo todo, tá? Mas aqui esse escorpião, o arquétipo do escorpião, apesar dele ser um arquétipo também de transformação, está conectado até um pouco com o arquétipo do signo de escorpião, a gente tem que lembrar que o escorpião, quando ele se sente ameaçado, ele pode se autodestruir. Então, eu vejo que esse período aqui já está disponível para você a observação. Esse escorpião não está mais dentro da taça, né? Nessa face, o escorpião está oculto. Nessa face... esse homem, esse personagem que observa essas taças caídas e observa esse escorpião, ele agora tem uma visão mais assertiva e ele agora tem essa ponte que está disponível para ser atravessada, para sair desse processo de autodestruição. Talvez pessoas que adentraram questões de autodestruição, como saiu lá no Despertar a Sua Luz, né? Você se preenchendo ou preenchendo os seus vazios com vícios, com comida, com raiva, com frustração, com amizades que talvez não te trouxessem um equilíbrio de dar e receber, com relações que não te traziam uma real amorosidade, que na verdade são só espelhos daquilo que precisa ser olhado. Todas as situações que se manifestam na nossa vida, o universo é muito sábio, ela tem caleidoscópios de cura. Então você sempre vai acabar encontrando, talvez aquela figura masculina que foi muito rígida, talvez personagens que vêm vestidos de uma outra forma para que o trabalho possa ser feito, tá? Áries, 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 por favor. Duas cartas aqui. A carta que caiu primeiro foi o 3 de paus, tá? Aqui é um homem que contempla o sol e ele tem também aí uma esfera, mais uma vez, de equilíbrio de polaridades, é uma esfera de yang, você pode ver aqui nessa face também, tá? Então aqui ele contempla o sol espiritual, o sol interno. Todo sol branco no tarô é um sol espiritual, tá? Então aqui esse homem fazendo esse equilíbrio de polaridades, olha que lindo. A carta dos enamorados, na sua versão iluminada, tá? Então esse chamado, essa ação, essa atitude, essa transformação que acontece aqui, onde Áries retoma sua força, mais uma vez a gente tem figuras de masculino e feminino, mais uma vez a gente tem equilíbrio de yang, mais uma vez a gente tem aqui cura, tá? Na carta dos enamorados e 3 de paus. Através dessa cura que a Áries faz, da percepção, talvez até dessa energia de autodestruição, Áries também percebe a sua iluminação interna, a sua possibilidade de transmutação de uma atitude onde ele
dá o primeiro passo, onde ele faz essa viagem interior para compreender a necessidade do equilíbrio dessas polaridades e que as escolhas sejam mais assertivas. Né? Que a gente tem o arcanjo Gabriel, tem um grande sol iluminando, então realmente tudo ficou muito claro, né? Essa clareza aqui. Tem uma grande cura acontecendo. E eu vejo essa cura voltada, feminino e masculino, yin e yang, o tempo todo. Áries está saindo do processo autodestrutivo, de angústia, de medos, de receios, de desassossegos, talvez até pessoas que estejam passando aí por insônias ou passaram por insônias, tá? Algumas pessoas vão estar numa etapa da leitura, outras vão estar numa etapa mais avançada, tá? Algumas vão estar no meio, outras estão ali atrás. O que importa é o processo que está sendo feito aqui, tá? Vou tirar mais uma pra gente fechar. Cinco de espadas, tá? Cinco de espadas, aqui nessa face do cinco de espadas, Áries já é capaz de deixar ir, né? Ele saiu desse processo, para este processo aqui, tá? Então ele saiu da questão de talvez ter que estar sempre lutando contra o outro, mostrando que ele é melhor, numa questão de competitividade, para a compreensão de que muitas vezes é melhor você não entrar em conflito, né? Para a compreensão de que você precisa muitas vezes deixar ir, tá? Que Áries deixa ir esse conflito interno. Eu ia tirar só mais uma carta, mas vou tirar mais umazinha aqui. E aí a gente tem o Pajem de Copas, tá? O Pajem de Copas. E aqui no Cinco de Espadas também, eu sinto muito assim de... Como ele tá justamente abaixo dessa carta do Cinco de Copas, fala muito também de... Muitas vezes eu me senti derrotado. Eu entrei no processo de autodestruição por me sentir derrotado, né? Por sentir energias de derrota na minha vida. Por me sentir fracassado. Por sentir que externamente as coisas pareciam muito bem, mas internamente estava tudo uma bagunça. Internamente, as minhas vitórias não eram saboreadas como eu gostaria. Bem, como nós temos aqui 2 jogos de 9 cartas, eu vou tirar uma, né, para completar o segundo jogo. Para fechar as energias para Áries, por favor. Que lindo. 4 de paus, tá? Acredito até que Áries tenha encontrado essa paz. Ele conseguiu, aqui a gente tem um fauno que dança com uma mulher, e aí eu acho que tem muito também as partes do instinto, de todas as partes das sombras que foram, de alguma forma, eu não diria dominadas, mas harmonizadas. Né? A gente tem um grande sol aí, a gente tem uma estabilidade, um alicerce, e Áries aqui, a gente tem uma pomba, né, que é o encontro com essa paz, tá? Então, pode ser que Áries também tenha vivenciado relações de diversas naturezas, encaixe para sua leitura, que foram muito dolorosas e que essa rigidez, e que perceber essa rigidez e entrar em contato com essa parte mais delicada de si mesmo, compreender que eu não preciso ser sempre uma muralha, que eu posso também estar vulnerável, foi muito importante, né? A gente tem um Pajem de Copas aqui. Então, é um mensageiro. Esse mensageiro, ele é justamente aquele que anuncia essa cura. A gente pode estar falando também de pessoas que formaram família, né? De pessoas que estão agora fazendo diferente com os seus filhos, estão trazendo essa energia de cura para os seus filhos, curando inclusive a sua ancestralidade. Lembrando que quando a gente faz uma cura no nosso passado, ressignificando esse passado, a gente faz uma cura no nosso futuro. A gente faz uma cura nos nossos descendentes. A gente faz uma cura na nossa árvore genealógica, tá? Então é isso que eu tenho para Áries. Eu vejo aqui um grande encontro,
uma grande percepção, equilíbrio de polaridades é o que está mais forte nesse jogo, tá? O que está mais forte. Equilibrar meu masculino e meu feminino, a minha luz e a minha sombra, equilibrar as forças antagônicas. E lembrando que todo antagonista que se manifesta na nossa vida, ele tem a ver com nós mesmos, tá? O antagonista, ele... Olha só, gente, a carta que ficou. A estrela. A estrela pura cura. Esperança renovada. Cura. Verdade. É muito linda essa carta. Bem, então é isso, amados. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado, tá? Eu tava falando da questão da lei do antagonista, que tem um livro que eu amo que se chama A Escola dos Deuses, do Hélio Dana. E esse livro fala justamente dos antagonistas que se apresentam na nossa existência. Eles são necessários, eles nunca são maiores do que nós mesmos. Até porque o antagonista somos nós. Ele se manifesta, as nossas partes, as nossas sombras que precisam ser curadas, as sombras daquela criança que foi ferida, elas se apresentam de diversas formas diferentes e personagens na nossa materialidade, no nosso mundo externo, justamente para que a gente possa integrar esse antagonista. Essa questão do perdão para um ser externo, ela é grandemente ilusória. O perdão, ele é sempre dentro. Tudo é sempre dentro. A saída é sempre para dentro. Nós sabemos disso. Tá? Então você não precisa perdoar ninguém fora de você. Você só precisa perdoar internamente as suas partes, os seus fragmentos. Seja de um pai, seja de uma mãe, seja dessas polaridades, seja de cuidadores, seja de pessoas que de alguma forma te feriram na infância, né? A gente pode ter também aí diversas situações que uma criança pode ter enfrentado onde ela se sentiu vulnerável, invadida, maltratada, tá? Psicologicamente, fisicamente. Para cada um vai ser uma leitura, tá bom? Mas aqui, nas cartas de síntese da vertical, a gente tem a Rainha de Terra, os Enamorados e o 4 de Paus. Então, muito provavelmente, arianos ou arianas que eu estou me conectando agora, que fizeram esse grande caminho desse equilíbrio, estão tendo escolhas mais saudáveis, estão conseguindo construir um espaço para esse feminino, para essa delicadeza da alma, para essa sutileza, para essa vulnerabilidade, para essa firmeza, para essa certeza. E a partir disso ele cria seus próprios alicerces, ele também traz luz às novas gerações que virão através dele, ou se não, né? Se esse ariano, essa ariana não tem filhos ou não quer ter filhos, não importa. De alguma forma essa luz vai iluminar toda a árvore genealógica que está acima dele, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, Áries. Eu espero que de alguma forma eu tenha esclarecido, ajudado, contribuído. Um beijo grande para vocês. Muita paz, muita luz no seu caminho, muito amor e muito equilíbrio sempre. Lembre-se de nutrir-se intensamente para não buscar fora, para que essa integração possa ser realmente alinhada, alicerçada, ancorada na sua vida, na sua existência. Um beijo grande. Deixa eu vir aqui para desligar. Tchau, tchau, amados.